Sejam todos bem-vindos ao 7º Encontro Vidreiro, aqui no ano de 2025. Meu nome é Jamir, sou diretor técnico da Brasmec Soluções. Vim trazer para vocês um pouco mais sobre eficiência energética e processo de vidros float, para vocês conhecerem um pouco mais do vidro. Embora a nossa apresentação seja um pouco mais curta, a gente vai trazer para vocês as informações que são essenciais para vocês entenderem, tanto a visão da empresa quanto a visão sustentável, tanto na parte financeira quanto na parte ambiental. Vou trazer um pouco mais para vocês conhecerem, saber quem que está falando com vocês, um pouco mais da Brasmec e falar um pouco mais do processo float. Para vocês que já conhecem o processo, fica como uma revisão. Para quem não conhece, vai começar a entender um pouco mais como funciona o processo float. Então, vou iniciar a apresentação aqui. Espero que seja claro, que todos consigam entender, acompanhar. E eu sigo à disposição de vocês, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai abordar alguns tópicos em relação a essa apresentação. Primeiro, vocês vão conhecer um pouco mais quem sou eu, quem é a Brasmec, o que é o processo de vidros float, principais consumos de processo e como é a sustentabilidade global no processo de vidro float. Primeiro, quem é Jamir? Normalmente eu falo brincando que é um peão que deu errado, não porque eu sou ruim de serviço, mas por quê? Porque devido ao fato de não ser somente a parte técnica e execução, eu acabei dedicando um pouco mais para entender um pouco mais todos os lados do processo, seja a parte de gestão, seja a parte de execução, como funciona a visão da empresa, visão tributária, e com isso surgiu a Brasmec, que é a empresa que eu represento hoje como diretor técnico, responsável técnico e executo as funções de especialista técnico. Então, eu sou natural de São José dos Campos, São Paulo, que também é um dos grandes polos vidreiros hoje do Brasil, porque nós temos a GC na região do Vale do Paraíba, temos a Pilkton, temos a Sebrace. Então, a gente tem as divisões da Sebrace, que a gente sabe que é uma joint venture. Então, a gente tem o forno em Jacareí, que é o forno relacionado ao Grupo Sangoban, e temos também na região de Caçapava o forno relacionado ao Grupo NSG, que é o Grupo Pilkton. Então, assim, além da AGC, que fica em Guará, que são as regiões mais próximas aqui, então nós temos grandes produtores, vários fornos industriais. Dentro da Sebrace de Jacareí, nós temos uma quantidade de fornos relevante. Caçapava temos um forno, ao lado também da outra planta, que é a planta automotiva, relacionada ao grupo NSG, e temos também um grande polo de produção da AGC, que fica em Guará. Então, dentro desse eixo do Vale do Paraíba, a gente tem uma fortificação da indústria vidreira. A gente vê que ela é muito forte, muito dinâmica. Então, dentro disso, a gente cresceu dentro desse segmento e desse polo. Sou diretor técnico do grupo, já faz 9 anos, responsável técnico e especialista técnico na parte de comissionamento, ramp-up e projetos. Então, eu faço os levantamentos técnicos de área, faço a parte de execução. Então, quando eu falo que eu sou o peão que deu errado, foi que eu não me contetei somente a bater marreta. Então, eu fui um pouco além, me especializei mais na área e comecei a entrar na visão técnica. Então, hoje atuamos na parte de consultoria técnica de manufatura e processo, treinamento técnico. 13 anos atuando no setor, seja vidros, óleo e gás, celulose e papel, embalagens, principalmente embalagens metálicas, indústria aeronáutica, alimentos e bebidas, varejo, farmacêutica e a indústria sucroalcooleira, que seria a parte mais relacionada à usina de cana-de-açúcar, etanol, açúcar, levedura para ração animal. Então, assim, varejo e a indústria sucroalcooleira são as últimas indústrias que nós estamos recém-iniciando, que também são indústrias fortes. Por que eu trouxe essas indústrias para vocês saberem um pouco mais sobre quem sou eu, para vocês entenderem que a parte de sustentabilidade
a parte de vidros, a parte de óleo e gás, a parte de celulose, papel, embalagens metálicas, alimentos, bebida, farmacêutica e açúcar-alcooleira são as principais indústrias que têm como foco a questão ambiental. Por quê? Porque a questão ambiental, se a gente for falar de um conceito demagógico, sustentabilidade, políticas de ESG. Então, assim, dentro desse critério, a gente diz assim, não, porque o ambiente verde, o meio ambiente, o Save the World, que a gente fala, né, que é o Salve o Planeta, a gente acaba abordando esse critério de uma forma mais demagógica, principalmente se vocês acompanham LinkedIn, acompanham as redes de emprego, a gente tem um caráter mais demagógico. Mas se a gente for levar para o caráter pedagógico e institucional, vai muito além do meio ambiente, somente com uma parte ecológica do processo. Por quê? Se você for trazer o conceito ecológico do processo, seria o que seria o mais ecológico de um processo, por exemplo, de óleo e gás? Seria não extrair petróleo. Do mesmo jeito que seria, por exemplo, num processo de celulose e papel, não cortar um eucalipto, indústria sucroalcooleira não fazer as áreas de plantio de cana-de-açúcar. Então, assim, se os processos industriais no conceito em si não existissem, eles seriam o conceito ecológico mais ideal de tudo. Por exemplo, eu não produzo, eu não gero dióxido de carbono, monóxido de carbono, não gero poluentes em relação aos processos. Então, dentro disso, se a gente for falar assim, no conceito demagógico, que é aquele conceito assim, é o bonito, se não existisse o processo, a gente não teria os poluentes que tem hoje. Mas no conceito real de empresa, institucional, no conceito real de vivência social, os processos precisam existir. Só que dentro desse conceito dos processos precisam existir, a gente acaba evoluindo ele de uma outra maneira, indo para outro patamar. Então, por exemplo, as embalagens metálicas, a gente tem o conceito de reciclagem, uma latinha de alumínio, por exemplo, só para contextualizar, ela leva 60 dias para chegar na gôndola novamente, ou seja, é uma sustentabilidade, assim como a gente vê no vidro float. Exceto os vidros floats destinados à espelhação, por exemplo, que elas recebem alguns tratamentos, como exemplo, banho de prata, banho de chumbo. Então a gente vê que essa atmosfera relacionada ao vidro, que tem esses banhos, ele acaba que você não consegue recompor ele na parte do processo float. Mas independente da matéria-prima do processo float em si, ele in natura, seja ele um vidro de sódio ou um vidro de uma outra característica de matéria-prima, independente da massa vítrea que está sendo introduzida, você acaba tendo um retorno sustentável, tanto que o maior índice de produção do próprio vidro float é gerado a partir da baia de caco. Então, por exemplo, aquele vidro que quebra ao longo do processo, exceto vidros de espelhação, por exemplo, ou vidros que recebem outro tipo de banho e tratamento superficial, você acaba tendo uma inserção novamente no seu processo. Então, eu trouxe esse contexto sobre ter esse conhecimento para mostrar várias faces que várias empresas atuam nesse contexto de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade é fundamental para que o processo ocorra. Como a gente vai ter uma apresentação rápida, a gente não consegue abordar todos os conteúdos relacionados ou aprofundar mais. Mas quem sabe numa outra oportunidade a gente consiga trazer mais desse conteúdo. Então, seguindo a nossa apresentação, a Brasmec Group ela foi fundada em 30 de maio de 2016 com o objetivo somente de trazer soluções técnicas para a empresa, ou seja, ser aquele peãozão raiz, que a gente chegava, botava a máquina para rodar, quando ninguém resolvia, que já tinham mexido, fuçado a máquina até o nariz,
a gente chegava para tentar resolver. Com o tempo, a gente hoje é intitulado por algum dos nossos clientes como a empresa peão estratégico do Brasil. Por quê? A gente começa a olhar de várias faces. É como se num processo seletivo você fosse a visão da empresa, do candidato, do recrutador e do gestor. Então a gente começou nos últimos 3, 4 anos para cá a gente abordar dessa maneira. E aí a gente começou a atuar nas esferas estratégicas e operacionais da empresa. Por que estou trazendo isso para a apresentação? Para vocês entenderem a visão de sustentabilidade também como um todo. Dentro desse conceito peão estratégico, a gente vai mostrar o conceito social, o conceito corporativo e o conceito ambiental relacionado ao processo float, certo? Então, vamos seguir a nossa apresentação. Primeiro, vamos trazer para você contextualizar o que é o processo float. Ele foi um processo que foi desenvolvido para trazer um vidro plano de qualidade e de uma continuidade maior, ou seja, um processo de vidro float com um bom controle de qualidade e de larga escala. Em 1900, só para contextualizar a parte histórica, em 1950, Alastair Pilkington, o nome NSG Pilkington, que ele era britânico, ele quase faliu. Por quê? Porque ele via a necessidade de desenvolver um processo que os vidros fossem mais contínuos, tivesse uma homogeneidade, porque como não sei se vocês sabem, se você é mais recente no mercado ou se você é mais antigo, o vidro ele é um produto de alto escoamento, ele não é um sólido total. Ele é um produto amorfo, ou seja, ele tem as suas características muito bem separadas, se você for fazer uma análise microscópica nele, e dentro desse contexto de amorfização do vidro, você tem as características que durante o seu processo ele acaba que ele escoa, porém esse escoamento ele leva muito tempo para ele ocorrer. Então o vidro é como se fosse um líquido muito viscoso. Ele entra na característica de cerâmica, ele é considerado uma cerâmica, e aí a gente consegue trazer dentro desse contexto histórico a necessidade de um processo que atendesse uma larga escala. Então, Alastair, ele trouxe esse processo, desenvolveu de uma forma que ele fosse mais fluido e dinâmico. Por isso que os fornos hoje de vidros float são extremamente extensos. Eu lembro que a gente prestava serviço em alguns que a gente tinha que ir, por exemplo, de ponta a ponta do forno para ir rápido de bicicleta, porque eram realmente uns processos contínuos, tinha suas áreas de atuação, e aí a gente chegou, após ele acertar essa mão no seu processo, em 1950, a criação desses vidros planos de alta qualidade. A flutuação em massa, da massa vítrea, como pode ser dito, ela aconteceu sobre o estanho líquido. E aí, dentro do estanho líquido, a gente faz a mistura da matéria-prima com o aquecimento, onde a gente tem as suas áreas, as suas baias de atuação, e que cada baia de atuação traz as suas correntes de convecção, onde elas têm temperatura, velocidade, distância, tudo bem calculado, sentido, porque uma alteração desse processo acaba causando a degradação do processo. E por ele ser amorfo e ser contínuo, você acaba tendo o corrimento de trincas. Então a gente tem, por exemplo, na imagem, você vê no forno, onde você começa esse processo, que faz a questão de calorimetria e aplicação de ar, você tem as questões das distribuições dos queimadores, onde eles atuam, por exemplo, um lado, depois ele faz essa modificação, tanto pela questão do escoamento, que você direciona o escoamento dessa folha float, essa folha plana, e tanto a distribuição e amorfização dessa substância da matéria-prima que vai para o banho, onde ele é feita a inserção dos cacos, a inserção
da matéria-prima e ele é feito toda essa parte de passar pelo estanho com as correntes de convecção e eles são direcionados para os pontos de resfriamento. Ou seja, nos pontos de resfriamento é onde ele tem a carga térmica, onde ele tem o choque térmico que vai acontecer para aquela folha quente chegar numa posição de temperatura ideal de trabalho. Então, dentro dessa temperatura ideal de trabalho que o vidro float traz, a gente vê que, por exemplo, no período que a gente chama de lusco-fusco, ou rusgo-fusco, como alguns dizem, ele é o período que é o final do entardecer, é o maior índice de incidência de quebras. Por quê? O choque de ar acaba tendo a mistura do ar numa temperatura e com o resfriamento do ar ambiente, você acaba tendo um choque térmico que foge do padrão ideal. Então, os controles de filtragem, os controles de temperatura feitos nas regiões dos racks, eles têm que ser muito bem feitos e acaba gerando o modelamento, tanto pelos top holes, que faz os controles das espessuras do vidro, e ele chega na medida comercial e na posição de recozimento dele, que ele vai depois para os cortes, sejam manuais, mecânicos, e atinjam as medidas padrões, que são as medidas super jumbos, que são os vidros acima de 6 metros, jumbo com as medidas de 3 metros, medidas standard até 3 metros, primitivo, que é muito usado para a indústria automotiva, e cut size, que são o quê? São os padrões definidos quando tem largas escalas em cortes especiais. Algumas empresas atendem a esse dimensionamento cut size. Então, por exemplo, você vai principalmente nas indústrias automotivas, onde você tem alguns recortes especiais para alguns modelos de carro, com alguns tipos de aresta, alguns tipos de angulações, eles entram nessa questão de curvaturas, que entram nas questões de cut size. Além disso, no Brasil a gente segue algumas normas, que são a ANM, a BNT-NM 293, que é a questão de especificações técnicas para a gente ter o controle de qualidade em cima do vidro float. E a 294 da portaria de 2004, que ela atende toda a região Mercosul. A grande maioria vai atender a portaria 294. E por quê? Porque eles comercializam, por exemplo, para a Argentina, para Chile. Então, assim, tem alto índice de exportação via container, Porto de Santos. Então, alguma dessas empresas, devido a esses fatos, segue a portaria 294, que são os padrões comerciais Mercosul. E seguem devido à aplicação de construção civil, na sua grande maioria, então, principalmente os vidros planos brancos, a gente chega na NBR 7199, que ela é uma portaria de 2016 que atende os padrões da construção civil relacionados a vidro plano. Então, esse processo ele tem uma única função, para vocês entenderem, é a padronização do processo, para que você torne o quê? Viável a comercialização desses vidros. E essa viabilidade ela se deve devido a um fator: sustentabilidade de negócio, valor geral de venda. Todas as empresas são movidas a valor geral de venda, o famoso VGV. Nada foge em relação a isso. Então, um dos controles sustentáveis do processo float, além de algumas variações que eu vou trazer da sua matriz, a matriz de processo float ela pode gerar os vidros impressos, que são vidros que com alguns detalhamentos muito mais estéticos, ou os cover glass, como a gente pode dizer. Pode gerar os vidros temperados, que são vidros de segurança relacionados a estilhamento. E temos os vidros laminados, que são as chapas de vidro, que tem uma película de PVB, que é polivinil butila, que ela tem a função de gerar uma segurança maior nesse processo de laminação. São vidros mais utilizados para controle de temperatura, para questão de segurança, controle solar, então eles são vidros muito mais utilizados. Alguns dos principais consumos que nós temos é a questão de gás. Então, sempre que você for ver a continuidade do processo, controle de gás, matéria-prima, água e ar,
são alguns itens que são essenciais. Claro, temos outros itens essenciais para o processo. Mas no contexto de sustentabilidade, que é o foco desse nosso encontro vidreiro, o consumo de gás, além da questão de todo o processo de extração, ele é um processo que a gente tem que fazer um controle também por questão de custo. A detecção de vazamento por questão de segurança, tanto ambiental quanto questão de segurança de processo e segurança física dos colaboradores é fundamental. A matéria-prima, os controles dentro da matéria-prima, por exemplo, o percentual de uso e distribuição, granometria, tudo isso tem que ser feito para que a massa da matéria-prima seja bem distribuída, garante a sustentabilidade do negócio. Por quê? Se eu tenho uma distribuição de matéria-prima sendo de 80% proveniente de caco e 20% de matéria nova, eu acabo tendo uma distribuição mais sustentável para o meio ambiente. Por quê? É reaproveitamento de processo. Então, isso torna mais sustentável, mais viável e mais dinâmico. Assim como o controle de água. Como todos conhecem, ou creio que conheçam, caso não conheçam, seja a questão que a água tem as suas variáveis. Existe a água tanto para consumo, como a água com alto índice de enxofre, que são as águas duras, que são muito utilizadas nesse processo para manter os controles de temperatura dos estágios e das baias. Então, isso daí ajuda muito que você tenha, em caso de detecção de vazamento ou algo do tipo. Por quê? Porque os refratários, os tijolos refratários, os fornos, eles rodam continuamente durante 15 anos, mais ou menos. Aí ele é o quê? Ele é desmontado e remontado, e isso faz com que, se tem algum problema, até esses refratários esfriar, até você conseguir fazer uma atuação, conseguir repartir isso, você tem um alto índice de consumo. Esse consumo se impacta na questão social de índice de queima de carbono e também entra na questão de consumo do ar. O ar quente, o nível de saturação e umidade do ar, eles são fundamentais para que o processo seja contínuo. E com isso se dilua os custos dentro do processo de produção daquele vidro que está sendo construído. Dentro de sustentabilidade global, a gente entra numa função muito simples em relação ao vidro. Se o negócio acontece de forma lucrativa, a empresa se torna rentável. Então, a sustentabilidade do negócio, além de critérios como a ESG, que são as políticas ambientais, como o ISO 14000, gera crédito verde, ou seja, gera crédito se você mostra que você tinha um consumo X de queima, por exemplo, de carbono, de dióxido de carbono, você apresenta uma redução, você gera uma credibilidade social e uma credibilidade financeira para as empresas. E você desenvolve, evolui os seus processos. Então, os seus processos acabam evoluindo e você torna isso muito mais viável. E você gera condições ambientais melhores. Por exemplo, os fornos float, a gente está tendo desde o ano de 2021 o desenvolvimento para o uso de hidrogênio como fonte de energia, para que haja a redução desse consumo de dióxido de carbono. E, novamente, como pioneiro, a planta da Pilton, no Reino Unido, está tendo êxito na fabricação dos vidros float através do hidrogênio como forma de alimentação. E isso daí tem gerado uma nova visão de como que está sendo reproduzido. Então, o High Net Industrial Fuel Switching, que seja essa substituição do combustível industrial de alta tecnologia através do processo de queima de hidrogênio, tem gerado uma redução de gás, gerado uma nova economia e um ar muito mais puro. Então, isso daí acaba gerando os impactos na redução do dióxido de carbono e gerando uma questão social, rentável e uma questão ecológica muito maior. Então, a sustentabilidade no contexto geral, na visão estratégica da empresa, é tornar a sociedade um meio ambiente, já que você solta menos poluentes.
Então, você tem menos risco de doenças respiratórias, menos riscos de problema, você gera créditos para a empresa e você gera um processo muito mais sustentável. Então, dentro do processo float, você acaba gerando condições melhores através dos índices de controles e parâmetros, principalmente em fonte de energia. E aí você entra num critério de análise que é o kilowatt de produção por tonelada do vidro acaba se tornando menor, gerando maior economia, um valor geral de venda maior, ou seja, a margem de lucro da sua receita por produção se torna mais viável. E por isso a sustentabilidade ela é muito abordada e é muito importante, porque ela se torna, além de mais seguro o processo, maior índice de controle e melhor aceitabilidade social pela marca. Então, essa é a função da sustentabilidade global aplicada no processo float. Com a conclusão que nós tiramos, dentro da cadeia, a gente tem uma eficiência energética que garante um processo mais competitivo, com maior qualidade de vida e que todos consumam o seu produto no final da cadeia com uma qualidade e com uma garantia que a sua marca investe na segurança dos colaboradores, da sociedade e do ambiente. Por isso que as iniciativas sustentáveis são muito importantes, tanto para o market share da empresa, quanto para a questão do gerar novas tendências de consumo. E a evolução do processo indica isso, trazendo um pouco da realidade de fora. Nós temos hoje também isso aplicados a embalagens de alumínio, embalagens de aço, celulose e papel. Então, tudo isso é na indústria sucroalcooleira, estou vendo muito forte isso hoje. Então, um dos nossos clientes, que é um dos maiores produtores de cana, a gente vê que ele está investindo muito pesado nisso. Então, dentro disso, aplicado no vidro, trazer uma redução de quebras, trazer uma redução de consumos, garante uma sustentabilidade maior para a vida na sociedade, ampliando créditos na empresa e tornando o mundo melhor. Qualquer dúvida, qualquer necessidade de informações, a gente segue à disposição. Esse é o meu WhatsApp corporativo, direto, se vocês precisarem de alguma coisa. O e-mail que nós estamos usando temporariamente por um problema de rede que tivemos, e o nosso LinkedIn da nossa página. E muito obrigado a todos nessa nossa apresentação. Desejo a todos um excelente encontro vidreiro e seguimos à disposição de vocês.